Então, galera, perceba aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, são muita coisa. São muita coisa aqui, né? Como vocês podem ver aí. E ainda tem outros tipos, né, de comportamento aí de falha de inicialização também. Isso aqui é só os mais conhecidos. Então, para cada tipo de coisa desse aqui, ó, dependendo do consumo, ele pode apontar, né, para um determinado componente, um determinado tipo de componente na placa. Beleza? Agora vamos lá. Já falei um pouco aqui sobre consome e cai a zero, né? Tá aqui, ó. Falhas em conversores buck, né? O aparelho pode consumir até de 0 a 20 mA, certo? Então, o aparelho pode consumir aí de 0 a 20 mA. Por exemplo, falha pela malha, né? Falha por PWR Enable, né? Que é uma malha de habilitação 1.8 volts, sai, né, do PMIC, pode também causar essa falha. E, no caso aí, esse consome e cai a zero, né, em torno aí de 20 mA, né, de 0 a 20 mA, pode também estar, né, associado a falhas de frequência. Essas frequências aqui, galera, é muito importante, né? É muito importante aqui. Deixa eu corrigir aqui. É muito importante vocês verificarem, né, na saída do Power Management. Então, verificar na saída do PMIC e também do próprio install. É importante, ok? Então, esses três tipos aqui, né, no caso aí, esse comportamento aqui, de 0 a 20 mA, eles podem estar associados, por exemplo, a essas malhas aqui, essas linhas. Né? E tem algumas outras também, só que a gente teria que ficar um tempão aqui falando só desse tipo de falha de inicialização. Né? Mas, ó, tem os outros tipos de falha, por exemplo. Se o aparelho chega até 600 mA, pessoal, o aparelho aí, ó, né? Tá dentro desse tema aqui ainda, ó, tá dentro desse tema aqui, ó, de consome e cai a zero. Então, ó, se o aparelho vai até 600 mA, e cai a zero, esse aparelho jamais, né, vai ser, por exemplo, aí uma falha em buck. Vai ser, por exemplo, uma falha de PWR enable. Vai ser, por exemplo, uma falha de frequência. Né? Por quê? Porque a gente percebe que o consumo em 300 mA já deveria ligar a placa. E aí, nesse caso, quando temos um consumo alto e o aparelho cai para zero, a gente deve, nos primeiros 1 segundo, verificar o pulso de boot. Verificar aqui o pulso de boot, certo?
Porque com o pulso de boot, com a análise do pulso de boot, a gente consegue verificar se, por exemplo, a gente tem uma alteração no bloco, né, da escadinha que eu acabei falando para vocês no início. Porque o aparelho ele deve começar, quando você pressionar o power, ele começa lá em 40, 60, né? E vai subindo de forma gradativa. Quando a gente tem um aparelho que, quando a gente pressiona o power, no primeiro segundo, ele bate 200, ele bate ali mais ou menos 300, 400 mAh, podemos ter um curto na saída podemos ter um curto em alguma saída LDO do Power Manager. Certo? Ou dependendo aí do comportamento da placa, pode ser até algum outro bug aí, né, que pode apresentar esse tipo de comportamento, mas não esse tipo de comportamento aqui, ele não necessariamente vai ser de um bug. A não ser que o curto-circuito, por exemplo, esteja em um capacitor na saída do bug, certo? Mas se for realmente por falta de alimentação, o consumo vai ser muito baixo. Agora, se temos um bug, por exemplo, que está com curto-circuito em algum capacitor, possa ser que no momento que você ligue, ele dê um consumo alto também e caia para zero. Ok? Mas geralmente aí tensões LDOs na saída do Power Manager vão causar esse tipo de falha. Beleza? Então, ó, aparelho consumiu um valor alto. Consumiu um valor alto, pessoal, e caiu para zero. O que eu devo verificar? Eu devo verificar o seguinte. Até mesmo se eu não tiver o esquema elétrico da placa, né? Vamos supor que você não tem o esquema elétrico e tem um aparelho que ele consome muito alto, depois ele cai para zero. Ao redor do Power Manager, a gente vai ter vários componentes. Esses componentes representam, né, malhas de saída do Power Manager. Então aqui a gente vai ter malha de frequência, malhas de habilitação, de reset, a gente vai ter malhas que estão relacionadas a conversores buck, a gente vai ter malhas de LDO e tudo mais, certo? Então quando a gente tem esse tipo de comportamento, onde o aparelho ele consome um consumo alto, depois ele cai a zero, então a gente pode ter uma falha em alguma dessas saídas por curto-circuito, certo? Então não é por falta de alimentação. Vamos supor que um conversor buck ele esteja aberto. Eu pressiono o power. O que vai acontecer? O aparelho não vai ser energizado direito, né? A CPU não é energizada, pode mostrar um pequeno consumo cair para zero. Às vezes, né, ele pode até não sair de zero. Agora, se eu tiver um curto-circuito, por exemplo, nesse capacitor aqui do meu conversor buck, no momento que eu pressiono o power, esse capacitor, ele já vai sugando uma corrente elétrica altíssima. E aí pode apresentar, sim, um consumo alto. Depois, automaticamente, mesmo segurando o power ali, ele desarma, né, o PMIC. Alguns casos aí, em alguns tipos de PMIC, mesmo você segurando o power, ele vai mostrar o consumo, depois ele desarma sem nem mesmo você tirar o dedo do power. Beleza? Então, nesse caso, a primeira coisa a ser feita é analisar ao redor do Power Manager se temos curto-circuito. E isso é muito simples de fazer. Entenda o seguinte, muita gente acaba confundindo malha de baixa resistência com curto-circuito. Existe uma diferença. E como é que eu vou encontrar essa diferença? Aonde é que eu devo medir? Qual é a escala que eu devo medir para saber disso? Entenda que isso que a gente está passando aqui, pessoal, é conteúdo de qualidade. Você não vê isso aqui na internet sendo entregue de grátis, não. Certo? Você não vê esses tipos de conteúdo gratuito na internet, não. Então, a gente está passando conteúdo top de linha aqui. Como sempre, a gente trazendo conteúdo para vocês
totalmente diferenciado. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg, né? No treinamento é muito mais detalhado do que isso, é muito mais explicado do que isso, com muitos exemplos, medições, na prática e tudo mais. É como estou falando para você aqui, no nosso chat, né? Está fixado o nosso curso de inicialização por um valor muito abaixo do que deveria ser cobrado, né? Um treinamento desse eu poderia cobrar aí tranquilamente em torno de R$1.000, e o treinamento está em torno de R$197. Está praticamente de graça, né? Em qual aí o treinamento vai, logo aí vai aumentar. Então, não perca tempo, adquirir esse treinamento logo para você não perder, né, as informações que tem no treinamento.